Um mundo onde o controle absoluto sobre cada aspecto da sua vida se torna realidade, onde a liberdade de escolher o que comprar, vender e até mesmo acreditar é anulada por um sistema global impiedoso. Esse cenário não é ficção científica, mas uma realidade que está se desenrolando diante de nossos olhos, silenciosa e inexoravelmente. As profecias bíblicas, que outrora pareciam distantes e abstratas, estão se concretizando de maneiras alarmantes, sinalizando o início de uma era de trevas e opressão sem precedentes. Apocalipse 13, 15 a 17. E ele tinha poder para dar vida à imagem da besta. A imagem da besta deveria falar e fazer com que quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Ele causava que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Assim, ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Em setembro de 2024, o mundo estava em uma encruzilhada histórica com a Cúpula da ONU para o Futuro, um evento crucial que visava enfrentar desafios globais e melhorar os sistemas de governança internacional, realizado de 22 a 23 de setembro. Esta cúpula não foi apenas um fórum de discussão, mas um passo fundamental para acelerar os objetivos estabelecidos pela Agenda das Nações Unidas para 2030. Embora esse encontro possa ter parecido focado em aspirações nobres, como combater a desigualdade, a mudança climática e a instabilidade geopolítica, para o crente discernente, ele carregava implicações muito mais profundas. Poderia ser que o anticristo está se revelando por meio dessas iniciativas? Poderia ser que esses eventos estão estabelecendo as bases para o cumprimento da profecia prevista no 13º capítulo do livro do Apocalipse? A cúpula girava em torno da adoção de um pacto para o futuro, uma estrutura proposta para fortalecer o multilateralismo e promover a cooperação global. À primeira vista, o pacto visava melhorar a governança, acelerar o progresso em questões como pobreza e degradação ambiental e promover a paz e a justiça. No entanto, é crucial ver essa cúpula e a Agenda 2030 através da lente das Escrituras. A Agenda 2030, lançada pelas Nações Unidas em 2015, delineia 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável destinados a enfrentar os desafios mais urgentes do mundo. Esses objetivos visam eliminar a pobreza, reduzir a desigualdade, mitigar a mudança climática e fomentar a paz até o ano 2030. Contudo, por trás desses objetivos bem intencionados, existe uma realidade perturbadora. Seja você de um país rico ou pobre, sua vida será afetada por decisões tomadas por pessoas que você não elegeu, pessoas muito distantes da liderança de sua nação, que detém um poder tremendo sobre a direção futura do mundo. Devemos reconhecer a natureza não eleita de muitos dos indivíduos que impulsionam essas iniciativas globais. Enquanto alguns são escolhidos democraticamente por seus países, muitos não são. Esses indivíduos, sobre os quais você e eu não temos influência, estão tomando decisões que alterarão o próprio tecido da sociedade em todas as nações. Essas decisões estão sendo tomadas em nome de criar um mundo melhor. Contudo, ao ver seus objetivos através da lente da profecia bíblica, eles estão nos conduzindo diretamente ao 13º capítulo do livro do Apocalipse. É quase como se uma mão invisível estivesse guiando esses esforços globais, alinhando o mundo com os eventos proféticos descritos em Apocalipse 13. Isso não é coincidência. Está sendo preparado um sistema global, onde um único líder poderoso, previsto nas Escrituras como o Anticristo, ascenderá ao poder, controlando a economia global, a governança e até mesmo a adoração. No cerne do Pacto da ONU para o Futuro está o impulso para a governança global. Esse termo, que soa idealista à primeira vista, sinaliza uma mudança profunda em como o mundo está sendo moldado. O objetivo é reformar as instituições internacionais e criar um sistema de governança global mais inclusivo, justo e responsável,
capaz de lidar efetivamente com os desafios do século XXI, como a mudança climática, a pobreza e a instabilidade global. Contudo, é precisamente aqui que devemos ser mais cautelosos. A governança global pode parecer a solução para os problemas do mundo, mas também prepara o terreno para que um único líder assuma o controle dos assuntos globais. As Escrituras são claras de que, nos últimos dias, tal líder surgirá. Apocalipse 13:33 descreve um líder global que ascenderá ao poder, exigindo lealdade de cada nação, tribo e povo. Esse líder, empoderado por Satanás, terá controle sobre a economia global, a religião e as estruturas políticas do mundo. O Pacto para o Futuro, com seu impulso para a governança global, não é apenas uma iniciativa política, mas um sinal dos tempos. É quase como se houvesse uma mão invisível empurrando o mundo em direção à chegada do Anticristo. Ao longo da história, o impulso pela soberania moldou nações e capacitou pessoas a lutarem pela autodeterminação. As nações, historicamente, resistiram ao controle externo, reconhecendo os riscos inerentes do poder estrangeiro concentrado. Através de diferentes eras, culturas e continentes, a história testemunha a incessante busca da humanidade por garantir a soberania e resistir à governança abrangente. Contudo, apesar desse legado, nosso mundo está se aproximando de um futuro delineado em Apocalipse 13, onde um líder terá autoridade sem precedentes. A mão invisível da globalização está nos conduzindo para um sistema unificado no qual o controle centralizado sobre a economia global, a religião e a política se tornará possível. Vemos indícios dessa realidade se formando através de políticas globais, acordos e iniciativas como o Pacto para o Futuro, que podem abrir caminho para essa ordem global profetizada. Essas mudanças não são apenas políticas, mas também espirituais, alinhando-se com as profecias bíblicas sobre os últimos dias. Como crentes, devemos permanecer vigilantes, reconhecendo que as estruturas globais sendo construídas hoje podem em breve permitir a ascensão do líder advertido nas Escrituras. Um líder que exigirá lealdade de todos enquanto se aproxima do cumprimento das profecias de Apocalipse. Estamos vivendo no livro do Apocalipse. Os sinais são inconfundíveis, e os sistemas sendo construídos ao nosso redor ecoam as profecias em suas páginas. O palco está sendo preparado para o livro do Apocalipse diante de nossos olhos. Agora, mais do que nunca, devemos estar atentos e enraizados em nossa fé, pois esses eventos finais estão se desenrolando. O mundo está sendo preparado para esse sistema de controle. O impulso pela governança global não se limita às Nações Unidas. O Fórum Econômico Mundial é outro grande jogador que defende uma cooperação internacional mais forte. O Fórum Econômico Mundial está comprometido em enfrentar desafios globais, como a desigualdade econômica, a mudança climática e a disrupção tecnológica, por meio de esforços multilaterais coordenados. Governos, empresas e líderes da sociedade civil estão se unindo sob esse framework para criar um sistema global que possa gerenciar efetivamente os problemas do mundo. Mas não se engane, isso não se trata apenas de resolver problemas, mas de consolidar poder. Estamos testemunhando a ascensão de um framework global onde um único sistema pode monitorar e controlar quase todos os aspectos da vida humana. Seja por meio de moedas digitais ou políticas internacionais, a infraestrutura para um governo mundial está sendo implementada. A Bíblia fala de um sistema que permitirá a esse líder controlar a economia global, afirmando em Apocalipse 13:17 que ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca. Isso não soa estranhamente semelhante ao que estamos testemunhando hoje? Poderia ser que a infraestrutura para esse sistema já está sendo construída diante de nossos próprios olhos? Estamos vivendo em um tempo em que, a cada dia que passa, os mecanismos para o controle global se tornam mais e mais aparentes. Moedas digitais, tecnologias de vigilância e iniciativas de governança global são todas peças de um quebra-cabeça que leva a uma conclusão aterradora.
O mundo está se movendo em direção a um sistema de controle total. Não é exagero dizer que a tecnologia necessária para impor tal sistema já está aqui. Governos e corporações estão explorando o uso de sistemas de identificação digital e moedas digitais centralizadas. Sociedades sem dinheiro estão se tornando mais comuns e muitas nações estão pressionando por sistemas econômicos totalmente digitais. Essas moedas digitais permitiriam que uma autoridade central monitorasse e controlasse cada transação. Combinado com tecnologia biométrica e de vigilância, esse sistema poderia impor a conformidade com mandatos globais. Poderia ser que este é o próprio sistema que o anticristo usará para controlar quem pode comprar ou vender? Essa mão invisível parece estar direcionando líderes mundiais e organizações globais a almejar a governança global mais do que nunca. Desde o Fórum Econômico Mundial até as Nações Unidas, vemos apelos por um sistema global unificado para enfrentar os problemas do mundo. Considere isso. É quase como se houvesse uma mão invisível construindo a infraestrutura para o sistema da marca da besta diante de nossos próprios olhos. Os líderes mundiais, influenciados por forças invisíveis, estão se esforçando para a governança global. Eles estão preparando o palco para o cumprimento profético de Apocalipse 13. Quer percebam isso ou não, essas iniciativas globais estão movendo a humanidade para mais perto de um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. A questão da marca da besta gira em torno do tema da adoração. Todos nós já ouvimos falar dessa marca, mas o que muita gente não sabe é o que é tão importante sobre essa marca e por quê. Porque o dragão, Satanás, o anticristo e o falso profeta querem que os habitantes da terra recebam essa marca. A resposta é simples e é mencionada 5 vezes em Apocalipse 13 e 3 vezes entre Apocalipse 14, 7-1. O dragão, Satanás, o anticristo e o falso profeta querem uma palavra: adoração. E se eu lhe dissesse que a questão em torno da marca da besta já começou e, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não vê? E se eu lhe dissesse que as questões em torno da marca da besta começaram muito antes de você e eu sermos criados? Isaías testemunhou a queda e os eventos que a precederam. O profeta viu o anjo mais alto de Deus tentar usurpar o trono de Deus e capturar para si a adoração que pertencia a Deus e somente a Deus. Essa passagem é frequentemente referida como as 5 vontades de Satanás. As declarações revelam a natureza pecaminosa de Satanás, sua rebelião, sua desobediência, sua autossuficiência, seu orgulho, sua exaltação e, mais importante, sua fome e sede de ser adorado. Permita-me ler para você as 5 declarações. 1. Eu ascenderei ao céu. 2. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. 3. Eu também assentarei sobre o monte da congregação, nas laterais do norte. 4. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. 5. Eu serei como o Altíssimo. Essas 5 declarações mostram o coração de Lúcifer e revelam o desejo mais importante de seu coração satânico. Uma coisa, a adoração. Toda a criação adora a Deus Todo-Poderoso, mas isso é porque a adoração pertence a Ele e somente a Ele. Em Mateus 4, 8-11, novamente o diabo leva Jesus a uma montanha extremamente alta e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, dizendo: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Então Jesus diz a ele: vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O que o diabo queria de Jesus? Ele queria que Jesus o adorasse e se ajoelhasse diante dele. Satanás ofereceu os reinos deste mundo porque estão em suas mãos para dar. É por isso que a Bíblia o descreve como o Deus deste mundo. Mas o que significava mais para ele do que os próprios reinos deste mundo? Uma palavra: adoração. Este é um insight revelador sobre o coração de Satanás. A adoração e o reconhecimento são muito mais preciosos para ele do que as posses dos reinos do mundo e sua glória. Mais cedo nesta mensagem, afirmei que 5 vezes em Apocalipse capítulo 13
é mencionada a questão central da marca da besta. Permita-me ler esses versículos para você. Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão que deu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Apocalipse 13, 8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão a primeira besta, cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 12. E exercia todo o poder da primeira besta antes dele, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Apocalipse 13, 15. E ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. O objetivo de Lúcifer sempre foi ser adorado, e a marca da besta é quando seu objetivo se concretizará por um breve período na Terra. Quando examinamos o impulso pela governança global através da lente da profecia, fica claro que o mundo está se dirigindo para o cumprimento de Apocalipse 13. O impulso pela cooperação global, conduzido por poderes globais não eleitos, está preparando o terreno para que o anticristo ascenda ao poder. A infraestrutura para o sistema da marca da besta está sendo desenvolvida agora mesmo, e não demorará muito para que o mundo veja a emergência de um líder que imporá controle total sobre todos os aspectos da vida humana. As Escrituras revelam que o anticristo não virá ao poder apenas pela força. Ele ascenderá oferecendo soluções para os problemas do mundo. Ele aparecerá como um salvador para um mundo em crise, e sua mensagem será de paz, unidade e cooperação. Mas isso será uma decepção. Por trás de sua fachada de benevolência estará o desejo de controlar, dominar e travar guerra contra o povo de Deus. Estamos vivendo nos dias em que o sistema do anticristo está sendo preparado. Apocalipse 13 não é mais apenas uma profecia distante. É uma realidade sendo construída diante de nossos olhos. A cúpula que ocorreu em 2024 e os objetivos estabelecidos na Agenda 2030 não são apenas movimentos políticos. Eles são peças de um quebra-cabeça espiritual muito maior. O anticristo ainda não se revelou completamente, mas os sinais estão ao nosso redor. Estejamos vigilantes, pois os dias da profecia estão sobre nós agora. Irmãos, sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com Ele, pedimos que não se deixem abalar tão cedo no espírito ou na palavra, nem por carta, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois esse dia não virá, a não ser que a apostasia venha primeiro e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da perdição, que se opõe e exalta a si mesmo acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de modo que se assenta no templo de Deus, exibindo-se como sendo Deus. Não se lembram de que, quando ainda estava convosco, vos disse essas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que seja revelado em seu devido tempo. Porque o mistério da iniquidade já está operando. Somente aquele que agora detém o faz até ser tirado do caminho. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 12. O contexto de 2 Tessalonicenses 2, 6 é a discussão de Paulo sobre os últimos tempos e os eventos que precederão a vinda do Senhor. Em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, Paulo aborda as preocupações dos cristãos de Tessalônica, que estavam confusos e preocupados com ensinos falsos, sugerindo que o dia do Senhor já havia chegado. Aqui está uma análise mais detalhada do contexto. A rebelião vinda e o homem da iniquidade, versículos 3 a 5. Paulo explica que antes do dia do Senhor haverá uma rebelião e a revelação do homem da iniquidade, frequentemente interpretado como o anticristo. Essa figura se opõe a Deus, exalta-se acima de todos os deuses e assume seu lugar no templo de Deus, proclamando-se Deus. Paulo lembra aos Tessalonicenses que já havia falado sobre essas coisas quando estava com eles. O restrainer, versículos 6 a 7. Paulo menciona o restrainer,
uma força ou pessoa que atualmente está segurando o homem da iniquidade, impedindo-o de ser revelado até o momento apropriado. Essa força restritiva será eventualmente removida, permitindo que o homem da iniquidade seja revelado. O mal indubitavelmente rampante. Hoje, o mal está desenfreado hoje, e vivemos em um mundo saturado de maldade, governado por indivíduos moralmente corruptos. Essa maldade é evidente em crimes hediondos, discursos blasfemos, imoralidade sexual, secularismo, ganância, ódio e crescente desdém por Deus. Observe as atrocidades cometidas contra os inocentes. O mal no mundo não discrimina e ataca até aqueles que não fizeram nada de errado. Considere a natureza blasfema de nossa sociedade. O que é santo e puro é tratado com total desrespeito. As pessoas evitam usar seus próprios nomes ou os nomes de seus entes queridos em vão, mas, casualmente, usam o nome do Senhor Jesus Cristo em vão. A imoralidade sexual rampante. A imoralidade sexual está desenfreada e mais acessível do que nunca. No mundo de hoje, a influência pervasiva da tecnologia e da mídia contribuiu significativamente para esse problema. A internet, embora seja uma ferramenta para avanços incríveis e conectividade, também oferece uma plataforma onde conteúdos explícitos são facilmente acessíveis. A pornografia, antes confinada às margens da sociedade, agora está a apenas um clique de distância, infiltrando-se em lares e mentes, independentemente da idade ou do background. Aplicativos de namoro facilitam ainda mais essa tendência, promovendo encontros casuais e efêmeros, em vez de relacionamentos significativos. Além disso, a indústria do entretenimento perpetua essa imoralidade através de filmes, programas de televisão e música que frequentemente celebram e romantizam caminhos impios e injustos. Letras e cenas que retratam fornicação, adultério e infidelidade são comuns, influenciando mentes e moldando normas sociais. Celebridades e influenciadores, muitas vezes vistos como modelos a seguir, frequentemente levam estilos de vida que promovem e exemplificam esses comportamentos imorais, incorporando-os ainda mais no tecido da sociedade. Influência secular e satanista na indústria da música. Vivemos em uma era movida pelo secularismo, onde até a indústria da música abraça abertamente seu amor por Satanás. Na indústria da música, essa tendência é claramente aparente. Artistas usam cada vez mais imagens e temas satânicos em suas performances, letras e videoclipes. O que antes era considerado chocante e provocativo, agora se tornou mainstream. Símbolos associados ao satanismo, como cruzes invertidas e pentagramas, são exibidos de forma proeminente em concertos e na mídia. Programas de premiação e cerimônias também se tornaram plataformas onde esses temas são exibidos sem reservas. Performances ritualísticas que glorificam o mal, a escuridão e a rebelião contra normas tradicionais são transmitidas para milhões, normalizando e até glamorizando tais comportamentos. Essa influência secular e satânica tem implicações profundas. Ela sinaliza uma ruptura dos valores que promovem a dignidade humana, o respeito e a santidade da vida. Além disso, a ganância pervade nossa sociedade, impulsionando as pessoas a ações imorais no setor financeiro. A cultura movida pela ganância levou a crises econômicas significativas. O colapso financeiro de 2008, por exemplo, foi em grande parte causado por práticas de empréstimo e investimento imprudentes, motivadas por ganhos de curto prazo. Essa crise teve efeitos devastadores na vida de milhões, resultando na perda de casas, empregos e economias. As consequências destacaram como a busca desenfreada por riqueza pode levar a sofrimento e instabilidade generalizados. Desdém crescente por Deus. Um desdém crescente por Deus caracteriza a nossa era, marcando uma mudança significativa nos valores sociais. Em gerações anteriores, a fé cristã e a participação em práticas cristãs eram mais amplamente respeitadas e integradas à vida diária. Contudo, hoje, as coisas de Deus não são mais reverenciadas como antes. A retidão e a santidade, antes consideradas virtudes,
agora são frequentemente vistas com ceticismo ou até mesmo desprezo. Contudo, essas condições perversas alcançarão um nível sem precedentes quando o homem da iniquidade for revelado. Quando o anticristo for revelado, ele incorporará o mal e liderará uma rebelião sem igual contra Deus. O mistério da iniquidade já está em operação. O grande princípio do mal já está presente no mundo. O homem do pecado não introduzirá um mal novo, mas intensificará o mal existente a um grau muito maior. Quando as pessoas se perguntarem por que Deus não faz nada para parar o mal, essa passagem deve vir à mente. Apesar de as coisas parecerem ruins às vezes, o fato é que Deus está restringindo o mal de se tornar ainda pior. Essa restrição divina é um aspecto crucial da era atual, demonstrando o contínuo engajamento de Deus com o mundo e seu compromisso em mitigar o impacto do pecado e da maldade. As Escrituras indicam que Deus, em sua misericórdia e soberania, está segurando a força total do mal por meio de vários meios. Essa restrição pode ser vista na presença da lei moral, na influência do Espírito Santo e no papel da Igreja em promover a bondade e a retidão. Mesmo enquanto testemunhamos crimes hediondos, discursos blasfemos e imoralidade desenfreada, é importante entender que a situação poderia ser muito pior sem a intervenção de Deus. Sua graça e providência atuam como um buffer contra o ataque completo do mal, preservando uma medida de ordem e decência no mundo. Contudo, essa restrição é temporária. A Bíblia ensina que chegará um tempo em que o homem da iniquidade, também conhecido como o Anticristo, será revelado. Essa figura incorporará e ampliará o mal já presente, liderando uma rebelião contra Deus que supera tudo o que foi visto antes. A restrição será removida. Quando isso ocorrer, a restrição atualmente em vigor será levantada, permitindo que o mal seja desencadeado totalmente no mundo. Será um período marcado por maldades sem precedentes, caos, cruz e sofrimento. A remoção da restrição de Deus inaugurará um tempo de tribulação e escuridão, sem igual na história humana. Quem é o restritor? Quem é o restritor mencionado nesses versículos? Neste sermão, vamos explorar as diferentes teorias que teólogos propuseram sobre a identidade desse restritor. Primeira teoria, o arcanjo Miguel. Alguns estudiosos acreditam que o restritor em 2 Tessalonicenses 2:6 é o arcanjo Miguel. Essa interpretação se baseia em Daniel 12:1, onde Miguel é descrito como um grande príncipe que guarda o povo de Israel. Miguel é frequentemente visto como um protetor do povo de Deus, engajando-se em guerra espiritual contra as forças do mal. Nessa visão, o papel de Miguel se estende a restringir a manifestação do homem da iniquidade, comumente identificado como o Anticristo, até o momento apropriado. Os proponentes dessa teoria argumentam que os deveres protetores de Miguel incluem segurar os poderes das trevas, impedindo-os de expressar plenamente sua intenção malévola até o tempo predeterminado de Deus. Isso está alinhado com a descrição de Miguel no livro do Apocalipse, onde ele lidera os exércitos celestiais contra o dragão e seus anjos. O conceito aqui é que a restrição de Miguel faz parte de sua missão mais ampla de salvaguardar os fiéis e combater o mal. Segunda teoria, princípio geral de lei e ordem. Outra interpretação sugere que o restritor representa um princípio geral de lei e ordem ou governo humano. Essa teoria postula que as estruturas sociais e os sistemas legais instituídos por Deus atuam como uma barreira contra o caos e a iniquidade. Nessa visão, os governos humanos, independentemente de sua forma, servem para manter um nível de ordem e estabilidade que impede o surto completo do mal. Essa perspectiva é apoiada por Romanos 13:1-4, onde Paulo enfatiza que as autoridades governamentais são estabelecidas por Deus para promover o bem e restringir o mal. A ideia é que essas estruturas limitam inerentemente as ações daqueles que buscam perturbar a paz e promover a anarquia. Quando esses sistemas são enfraquecidos ou removidos,
a restrição sobre a iniquidade é levantada, permitindo que o homem da iniquidade emerja. Terceira teoria: o Império Romano. Alguns primeiros pais da Igreja, como Tertuliano e João Crisóstomo, acreditavam que o restritor era o Império Romano ou seu imperador. Eles argumentavam que o poder político e militar de Roma era a força que impedia a ascensão do Anticristo. Segundo essa visão, enquanto o Império Romano permanecesse forte, ele mantinha uma forma de estabilidade e lei que limitava a propagação do mal e o surgimento do antagonista final contra Deus. Essa interpretação ganhou força devido ao contexto histórico em que esses teólogos viviam. O Império Romano era uma força dominante, e seu colapso era frequentemente associado ao fim de uma era e ao potencial surgimento do caos. A queda de Roma, portanto, foi vista como uma condição necessária para que o Anticristo fosse revelado, alinhando-se com a mensagem de Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Quarta teoria: Satanás. Outra teoria é que o restritor poderia ser Satanás ou uma força demoníaca sob seu controle. Essa interpretação é um tanto paradoxal, sugerindo que Satanás, por razões estratégicas próprias, está segurando a revelação do Anticristo. A ideia aqui é que Satanás está aguardando o momento mais oportuno para lançar seu plano final de engano e destruição. Essa visão postula que Satanás está ciente do cronograma de Deus e está tentando manipular os eventos a seu favor, restringindo temporariamente o homem da iniquidade. Satanás busca maximizar o impacto de seu ataque final contra Deus e seu povo. Embora essa interpretação seja menos comumente aceita, ela oferece uma perspectiva intrigante sobre a interação complexa entre forças divinas e demoníacas nos eventos escatológicos. Quinta teoria: restrição humana. Alguns estudiosos propõem que o restritor é uma restrição humana geral, possivelmente representada por líderes influentes ou instituições que, consciente ou inconscientemente, agem para conter a propagação do mal. Essa interpretação considera o papel de indivíduos ou entidades-chave na manutenção da ordem social e na prevenção da ascensão de forças destrutivas. Por exemplo, líderes religiosos influentes, filósofos morais ou até mesmo autoridades seculares poderiam ser vistos como agentes de restrição. Seus ensinamentos, políticas e ações contribuem para um ambiente societal que resiste à proliferação descontrolada da iniquidade. Essa teoria enfatiza a importância da agência humana no plano divino, sugerindo que Deus usa pessoas e instituições para alcançar seus propósitos. Sexta teoria: o Espírito Santo. A última teoria, e a que pessoalmente considero a mais convincente, é que o restritor é o Espírito Santo. Segundo essa visão, o Espírito Santo, trabalhando através da Igreja, é a força que está segurando a manifestação do homem da iniquidade. Essa interpretação está alinhada com várias passagens bíblicas que descrevem o papel do Espírito Santo em guiar, proteger e capacitar os crentes. Em João 16, 7-11, Jesus fala sobre o Espírito Santo, convictando o mundo do pecado, da retidão e do juízo. A presença do Espírito Santo no mundo, especialmente através da Igreja, atua como um poderoso impedimento contra a erupção em grande escala do mal. A ideia aqui é que o Espírito Santo, trabalhando nos crentes, exerce uma influência restritiva sobre as forças das trevas. Essa visão é ainda mais apoiada pela noção de que a Igreja é o sal da terra e a luz do mundo, conforme Mateus 5, 13-16. Como corpo de Cristo, a Igreja é um veículo através do qual o Espírito Santo opera, preservando a retidão e expondo a maldade. A remoção da Igreja, possivelmente através do arrebatamento, significaria a retirada dessa força restritiva, permitindo que o homem da iniquidade seja revelado. A força dessa interpretação reside em sua consistência com a narrativa bíblica mais ampla sobre o papel do Espírito Santo no mundo. Desde a fundação da Igreja no Pentecostes até o trabalho contínuo do Espírito na vida dos crentes, o Espírito Santo é descrito como uma presença dinâmica e poderosa, combatendo o mal e sustentando a verdade de Deus. Portanto,
Faz sentido que o Espírito Santo seja o restritor mencionado por Paulo, segurando a manifestação final do mal até o tempo determinado por Deus. A grande tribulação é descrita nas Escrituras como um período de intenso sofrimento e adversidade que antecederá a segunda vinda de Cristo. Este tempo será marcado por uma série de desastres naturais, guerras devastadoras, fome generalizada e uma crescente perseguição aos fiéis. A Bíblia, em Mateus 24, detalha que esses eventos serão sinais inconfundíveis da proximidade do fim dos tempos. Durante a grande tribulação, a fé dos crentes será testada de maneira severa, exigindo uma resiliência inabalável e uma confiança profunda em Deus. Este período não apenas servirá como um teste de fé, mas também como um tempo de purificação, onde a verdadeira essência da fé cristã será revelada e fortalecida. A Batalha do Armagedon representa o clímax dos últimos dias, onde as forças do bem e do mal se confrontarão decisivamente. Localizada no Vale de Megido, esta batalha épica simboliza a luta final entre Cristo e o Anticristo, onde o Senhor liderará os exércitos celestiais para derrotar as forças malignas. Este confronto culminará no juízo final, um momento de justiça divina, onde todos serão julgados de acordo com suas ações e fé. Aqueles que perseveraram na fé serão recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios enfrentarão a condenação eterna. A Batalha do Armagedon não apenas representa a vitória definitiva de Cristo sobre o mal, mas também estabelece a base para a restauração completa da criação, trazendo paz e justiça eternas. Após a derrota do Anticristo, a Bíblia nos fala sobre o milênio, um período de 1000 anos durante o qual Cristo reinará diretamente sobre a terra. Este reinado será caracterizado por paz, justiça e prosperidade, onde as nações serão reconstruídas e as relações humanas restauradas. Durante o milênio, a presença de Cristo será constante, eliminando completamente o pecado e a maldade. Este tempo de renovação servirá como um testemunho da soberania de Cristo e da realização das promessas divinas feitas aos fiéis. A natureza exata do milênio é objeto de debate entre os teólogos, mas unanimemente se reconhece que será um período de renovação e comunhão plena entre Deus e a humanidade. A Nova Jerusalém e o Novo Céu e a Nova Terra representam a consumação das profecias bíblicas, onde a criação será completamente renovada e restaurada à sua perfeição original. Após o milênio, Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte, e a presença de Deus será constante entre os habitantes. A Nova Jerusalém descerá do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido, simbolizando a união eterna entre Deus e seu povo. Neste novo reino, a harmonia e a comunhão perfeita prevalecerão, refletindo a glória e a santidade de Deus em sua plenitude. A Nova Jerusalém será o lar definitivo dos santos, onde reinarão em paz e justiça eternas, completando assim a redenção e a restauração prometidas por Deus. O papel de Israel nos últimos dias é um tema central nas profecias bíblicas. A nação de Israel será um foco de atenção global, desempenhando um papel significativo na realização das profecias do Apocalipse. A restauração de Israel como nação é vista como o cumprimento das promessas de Deus, feitas aos patriarcas e à nação escolhida. Nos últimos dias, Israel enfrentará desafios e conflitos, mas também será um testemunho vivo da fidelidade de Deus às suas promessas. A reconstrução do templo em Jerusalém e a centralização da adoração a Deus serão eventos cruciais que sinalizam a proximidade da segunda vinda de Cristo. O destino de Israel está intrinsecamente ligado à escatologia cristã, refletindo a importância contínua dessa nação no plano divino. A volta de Cristo e o arrebatamento são eventos centrais nas profecias bíblicas que marcam o fim dos tempos e o início da era eterna. A segunda vinda de Cristo será um evento visível a toda a humanidade, onde ele retornará em glória para julgar os vivos e os mortos. Antes da vinda de Cristo,
muitos acreditam que ocorrerá o arrebatamento, onde os crentes serão removidos da terra para encontrar-se com o Senhor nos ares. Este momento de arrebatamento simboliza a transição dos fiéis para a eternidade com Deus, protegendo-os das tribulações que se seguirão. A volta de Cristo trará consigo a ressurreição dos mortos e a transformação definitiva da criação, estabelecendo o reino eterno de Deus em plenitude. A ascensão de falsos profetas e enganos é outro aspecto importante das profecias bíblicas sobre os últimos dias. Nos últimos tempos, surgirão líderes enganadores que promoverão doutrinas distorcidas e realizarão milagres falsos para atrair seguidores. Esses falsos profetas buscarão desviar o povo de Deus com promessas de soluções fáceis para os problemas complexos do mundo. Mas suas verdadeiras intenções serão a destruição espiritual e a promoção da idolatria. A presença desses falsos profetas servirá como um teste para a fé dos crentes, exigindo discernimento e firmeza na verdade bíblica. É essencial que os fiéis estejam bem fundamentados na palavra de Deus e equipados com o Espírito Santo para resistir aos enganos e manter-se firmes na fé verdadeira. O selamento dos fiéis e a proteção divina são aspectos cruciais das profecias bíblicas que garantem a segurança e a salvação dos crentes durante os tempos de tribulação. Este selo, frequentemente interpretado como a marca de Deus, distingue aqueles que pertencem a Ele e os protege das pragas e julgamentos que se abaterão sobre a terra. O selamento simboliza a segurança e a garantia da salvação para os crentes, assegurando que Deus manterá sua aliança com seu povo, mesmo em meio às adversidades mais severas. Este ato de selamento reforça a fidelidade de Deus e a certeza da vitória final dos fiéis sobre as forças do mal, servindo como um escudo de proteção espiritual contra os ataques malignos. O juízo final é o momento culminante onde todos serão julgados por suas ações e fé diante de Deus. Neste julgamento, cada indivíduo será avaliado de acordo com suas obras e sua fidelidade a Cristo. As nações serão separadas, com as que seguem a Cristo entrando no reino eterno, enquanto as que rejeitam sua graça enfrentarão a condenação eterna. Este evento final enfatiza a responsabilidade moral de cada pessoa e a importância de viver de acordo com os princípios divinos. O juízo final serve como um lembrete da santidade de Deus e da necessidade de viver uma vida de integridade e fé, garantindo que a justiça divina seja plenamente realizada. A importância da perseverança e da fé na escatologia cristã não pode ser subestimada. Em meio às tribulações e desafios dos últimos dias, a Bíblia enfatiza a necessidade de os crentes permanecerem firmes na fé, resistindo às tentações e pressões do mundo. A perseverança é vista como uma virtude essencial para alcançar a recompensa eterna prometida por Deus. A fé, alimentada pela oração, estudo das Escrituras e comunhão com outros crentes, fortalece o espírito e capacita os fiéis a enfrentar as adversidades com confiança na soberania de Deus. A escatologia bíblica nos ensina que a fidelidade até o fim será recompensada, incentivando-nos a viver de maneira digna e comprometida com a vontade divina, mesmo diante das maiores provações. A restauração da criação e a plenitude da paz eterna representam a consumação das promessas de Deus, onde a criação será completamente renovada e restaurada à sua perfeição original. Após a derrota do mal e o estabelecimento do reino milenar de Cristo, Deus trará uma renovação total do universo, eliminando todas as formas de sofrimento, dor e conflito. A Nova Jerusalém, que descerá do céu, será o lar definitivo dos santos, onde reinarão em harmonia e comunhão perfeita com Deus. Este estado final de existência refletirá a glória e a santidade de Deus, proporcionando um ambiente de paz eterna e comunhão plena entre Deus e a humanidade. A restauração da criação é a promessa de um futuro onde a beleza e a bondade de Deus serão plenamente reveladas, culminando na realização completa do plano divino para a humanidade. A compreensão das profecias bíblicas sobre os últimos dias
É complexa e multifacetada, abrangendo aspectos espirituais, sociais e políticos. Ao explorar esses 10 tópicos complementares, enriquecemos nossa percepção dos eventos que se desenrolam e nos preparamos melhor para enfrentar os desafios com fé e esperança. É essencial que os crentes permaneçam vigilantes, enraizados na palavra de Deus e fortalecidos pelo Espírito Santo, para navegar pelos tempos turbulentos com confiança na vitória final de Cristo. A escatologia bíblica não apenas nos alerta sobre os perigos iminentes, mas também nos oferece uma visão de esperança e redenção, incentivando-nos a viver de maneira digna enquanto aguardamos a consumação das promessas divinas. Em conclusão, embora existam várias teorias sobre a identidade do restritor em 2 Tessalonicenses 2, 6, que vão desde o arcanjo Miguel até instituições humanas, a interpretação de que o restritor é o Espírito Santo se destaca como a mais teologicamente consistente e convincente. A presença ativa do Espírito Santo no mundo, através da Igreja, serve como uma barreira formidável contra as forças das trevas, mantendo a ordem de Deus até que o tempo para os eventos finais dos últimos dias chegue.